Correção, Guia de Estudo, 26/3, semana 1. Página 3. Na página 3, você teve que contar para seus familiares como é a sua escola e quem são os seus amigos. Então, você vai fazer uma ilustração sobre a sua escola e seus amigos da escola. Use a criatividade, faça colagem ou desenho. Aqui. Na página 5, você teve que escrever os nomes dos materiais escolares que aparecem na ilustração. Então, tesoura, cola, caderno, borracha, lápis, régua, apontador. Na página 6, aqui, você terá que colocar o nome desses materiais escolares que você escreveu aqui na ordem alfabética e separando em sílabas. Fica assim. Apontador. Aí vai. Apontador. A próxima na ordem alfabética é borracha. Separando em sílaba, borracha. Atentem-se para os dois S que não devem ficar na mesma sílaba. Depois nós temos caderno. Caderno. Depois, cola. Cola. Na sequência, na ordem alfabética, lápis. Régua. Depois tesoura, por último. Agora nós vamos para a página 9. Na página 9, você vai fazer uma produção chamada acróstico. Você vai usar o nome de um familiar. A sugestão é que você use o nome de um familiar. Mas digamos que nós temos que fazer um acróstico com o nome de um desses personagens. Vamos ver aqui, por exemplo, Vitão. Então vamos ter Vitão, verdadeiro, incrível ou inteligente, talentoso, alegre, organizado. Agora vamos para a página 12. Nas páginas 11 e 12, você vai conhecer o jogo do Pac-Man e vai produzir ou reproduzir um quadro enumerado de 1 a 50 e você seguiu as orientações da página 13 para preenchê-lo. Vai ficar esse aqui. A reprodução tem que ser desse quadro. Então, o que você vai fazer? Nós vamos, na página 1, você pintou de verde
As dezenas inteiras, então, é 10, 20, 30, 40, 50. Depois você teve que localizar o antecessor e sucessor do número 21. Antecessor do número 21 é o número 20. Sucessor do número 21 é o número 22. Depois você circulou o menor número do jogo. Qual que é o menor número do jogo aqui? O número 1. Você circulou. E por fim, foram pintados de amarelo, usa isso aqui mesmo, de 30, os números que ficam entre 30 e 50. Então, entre 30 e 50 estão os números 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Agora, nós vamos lá na página 17. Simetria do nome. A página 17, você teria que desenhar, escrever o seu nome num pedaço de papel dobrado, escreve o seu nome, recorta, você recortou e abre. A hora que abre, tem um monstrinho lá. Aí você vai usar a criatividade. Olha o monstro de Valmira. No papel recortado, desenhe um monstrinho, assim, do jeito do meu. Correção Guia de Estudos 27/3, semana 1. Nós vamos começar com História, disciplina História. Você terá que, na página 4, fazer o preenchimento desse quadro com suas características físicas e suas preferências. Como é uma atividade muito pessoal, só vou dar um exemplo. Aqui, cor dos olhos, você tem crianças com olhos verdes, ou azuis, ou castanhos, e assim por diante. Dá uma olhadinha no espelho, descubra a cor dos seus olhos. Com relação às preferências, que música que você mais gosta, qual a sua sobremesa preferida, qual o seu número de calçado, ou seja, você vai preencher esse quadro de acordo com suas características e preferências. Na página 5, você vai fazer a produção de um autorretrato. Seja criativo, você pode usar uma folha Chamex A4, desenhar um rosto sem colocar os detalhes, os órgãos, e aí você pode recortar de revista ou jornal olhos, boca e montando o seu autorretrato, tá bom? Olhos, bocas que têm características parecidas com os seus. Você vai conhecer uma história seguindo esse link aí, lá que vai te mandar lá pro Play Kids, né? Página 6, 7 e 8, que nós vamos resolver. Na página, ao abrir esse link, você vai ter acesso a esses livros. Você vai ter que clicar no livro Anita, a Abelha. Leia o livro, mas na página 9 tem um resumo da história de Anita, a Abelha.
A moral da história, as diferenças e riquezas, pessoais que existem em cada um de nós são singulares e devem ser respeitadas. Nessas duas questões aqui da página 10, você deverá socializar com seus familiares. Na primeira, o que você achou da atitude dos Zangões em relação à Anitta? É claro que a sua resposta deve ser no sentido de a atitude do Zangão não foi muito justa. E na pergunta 2, a abelha Belade teve uma atitude diferente dos demais. Que atitude foi essa? Qual a sua opinião sobre isso? Ela viu a qualidade, a vantagem do mel produzido pela abelha Anitta e propôs um negócio, um empreendimento, ou seja, na verdade as duas, tanto a abelha Belade como a Anitta, são empreendedoras, né? Então as duas respostas devem ser nesse sentido. Na página 11, você deverá usar essas sílabas para formar palavras. Eu sei que você formou muitas. Vamos ver se alguma coincide com alguns exemplos que a professora vai dar. Então, nós podemos fazer bolada. Bolada. Cama. Camada. Camada. Pode ser também fato, dedo, gata, gata. Pode ser também boneca, boneca. Boneca, polo, lata, boca e assim por diante. Na página 12, nós já vamos ter uma atividade de matemática inspirada na história de Anitta. Os seus amiguinhos aí do personagem do Conquista fizeram alguns docinhos, olha lá, 17 brigadeiros e 22 pães de mel. Então vamos ver. Inspirados na história de Anitta, Serelepe e Amorico ficaram animados e resolveram fazer docinhos para compartilhar com os amigos. Eles fizeram 17 brigadeiros e 22 pães de mel. Agora escreva no quadro valor de unidades e dezenas a quantidade de docinhos que eles fizeram. Brigadeiros, eles fizeram 17, então, uma dezena e 7 unidades. Uma dezena e 7 unidades. Pães de mel, 22, então, 2 dezenas e 2 unidades. 2 dezenas e 2 unidades. Agora vamos para a página 13. Quantos docinhos eles fizeram ao todo? Aqui nós vamos fazer uma operação. Vamos fazer assim, ó. Fazer um quadro posicional aqui. Unidade, dezena. Aí nós vamos fazer 17 mais 22, ou seja, uma dezena e 7 unidades, mais 2 dezenas e 2 unidades. Eu vou fazer aqui 7 mais 2, 9. 1 mais 2, 3. Então, quantos docinhos eles fizeram ao todo? 39. Dos brigadeiros, Vitão comeu 8. Quantos brigadeiros sobraram? Aqui é 17
7 menos 8. Você tem várias formas de você fazer isso aqui. Por exemplo, uma das mais fáceis é você colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Aí você vai cortar 8, que são os 8 docinhos que o Vitão comeu. Então, corta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantos sobraram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 17 menos 8 é igual a 9. Sabichão comeu 7 brigadeiros e 5 pães de mel. Quantos docinhos ele comeu ao todo? Será que ele foi muito guloso? 7 brigadeiros e 5 pães de mel. A ideia da adição aqui é de juntar. 5 mais 7. Podemos fazer assim também. 5 mais 7. Tem duas formas de você fazer isso aqui. Você pode colocar o 7 na cabeça e contar 7, 8 e 5 na mão. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, 7 mais 5 é igual a 12. Ou então faça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos juntar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, 7 mais 5 é igual a 12. Serelepe comeu 9 docinhos e Amorico 11. Quantos docinhos Amorico comeu a mais do que Serelepe? Toda vez que pergunta quantos docinhos comeu a mais, a gente imagina que seja uma subtração. Quanto a mais, dá ideia de subtração. Então, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ele comeu 9, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sobraram 2. Então, 2 docinhos. Pode fazer aqui também. 11 menos 9 é igual a 2. Tá bom? Tem uma receita aí deliciosa de docinhos. Leia, sugira para sua família para vocês fazerem quando tiverem tempo e saboreiem. Eu vou fazer. Correção das atividades do guia de estudos 30/3, segunda semana. Na página 3 tem uma leitura informativa sobre um tipo de alimento muito comum no nosso cardápio, batata doce. Leiam atentamente. Na página 4, a leitura e brincadeira, um desafio com um trava-língua. O doce perguntou para o doce qual doce mais doce que o doce de batata doce. O doce respondeu para o doce que o doce mais doce que o doce de batata doce é o doce de batata doce. Na página 5, a primeira atividade que você terá que fazer é transcrever o trava-língua. Copia esse trava-língua da página anterior. O doce perguntou para o doce qual doce que era mais doce que o doce de batata doce. Copia o seu diário de bordo. Depois de copiar, número 2, você vai circular todas as palavras doces que você encontrar. Registre a quantidade de vezes que essa palavra aparece. Ela apareceu 14 vezes. 14 vezes a palavra doce apareceu. Na página seguinte, você vai construir uma tabela como essa, dividi-la em 2 colunas, ou seja,
2 colunas e 6 linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Copie o título de cada coluna, que você vai... 5 palavras com sé, 5 palavras com si. Produzida essa tabela, você vai recortar de jornais ou revistas palavras que tenham a sílaba com sé ou com si. Por exemplo, você pode ter colado cebola, capacete, Cecília, cetim, alcance. E aqui na sílaba si, você pode ter colado cigarra, acima, cinema, saci, vacina. Agora, nós vamos para a matemática. Você vai aprender os números pares e ímpares. Vamos lembrar aqui. Os números pares são 2, 4, 6 e 8, ou os algarismos pares são 2, 4, 6 e 8, ou qualquer número que termine com 2, 4, 6 e 8. E os ímpares, os algarismos 1, 3, 5, 7 e 9, ou qualquer outro número que o algarismo da unidade seja 1, 3, 5, 7 e 9, tipo 31, 43, 65, 87, 19. Lembrando aqui que o número 0, o algarismo 0 também é par. Então, qualquer número que tenha 0 na ordem das unidades faz desse número um número par. O 10, o 20, o 30, o 40. Fica assim. 10 termina com 0, então 10 é par. 23 termina com 3, então 23 é ímpar. 32 termina com 2, então 32 é par. Os ímpares, né? São exemplo 11, 25, 27, 39 e 48. Não esqueçam do 0, que faz um número tornar par. Aqui agora, essa atividade é para a gente fixar bastante essa questão do número par e número ímpar. Por exemplo, aqui eu tenho 2 elementos. Quantos pares eu posso formar com 2 elementos? Eu posso formar um par. Não sobrou elemento, não sobrou nenhum. Então, ele é um número par. Aqui eu tenho 7 elementos. Eu posso formar um par, 2 pares, 3 pares. Eu formei, não posso formar, só sobrou um, então, eu formei 3 pares com 7 elementos, sobrou um, então ele é ímpar. Há 4 elementos aqui, vamos ver quantos pares podemos formar? Um par, 2 pares, então formei 2 pares, não sobrou elemento nenhum sozinho aqui, então ele é um número par. Há 11 elementos. Então, vamos ver quantos que nós podemos formar. Um par, 2 pares, 3 pares, 4 pares, 5 pares. Então, formei 5 pares, sobrou um elemento, então esse número é ímpar. Nessa atividade aqui, você vai fazer em casa com seus familiares. Primeira oportunidade de correção, quando estivermos presencialmente, eu faço a correção desse aqui. Mas é simples, é aquela jogada par ou ímpar. Aí você vai colocar o nome de quem
será par, o nome de quem será ímpar, o total de dedos, ao juntarem as mãozinhas, e quem é o ganhador, tá? Como é na sua casa, com seus familiares, na primeira oportunidade eu corrijo. Aqui, você vai ler o texto informativo, página 9, leia o texto informativo. Manter a alimentação equilibrada é muito importante, assim como beber água, tomar sol em horários apropriados e praticar exercícios. Aqui você vai fazer a elaboração de uma receita com seus familiares, né? Tire fotos do que você fez, para depois mostrar para mim, para os seus colegas, quando estiver na sala de aula. Eu gostaria que na hora de escrever essa receita, que você vai registrar no seu diário de bordo, você colocasse os títulos de uma receita, título e subtítulo. Tipo, vitamina de morangos. Aí coloca ingredientes e as quantidades e o modo de preparo. Depois nós vamos trocar essas receitas, tá? Uns com os outros. Correção 31/3, semana 2, dia de estudos. Na página 4, você vai fazer a cópia do texto substituindo os desenhos por palavras. Então fica assim. Olá, querido diário. Hoje, após as tarefas, almocei arroz e estrogonofe com cogumelos, especialidades da mamãe. Depois fui brincar com meu baú de pelúcias. Quer saber de quais bichinhos eu gosto mais? São estes: gato, cegonha, gorila, gavião. No lanche da tarde, preparamos um piquenique de frutas: figo, manga, pêssego, e um saboroso suco de goiaba. E no final do dia, mamãe me deu algumas guloseimas. Que delícia! Observem que todas as palavras que escrevemos apresentam as sílabas ga, go, gu, G-A-G-O-G-U. Na página 5, você fez a escrita das palavras que você descobriu no enigma, indicando o número de letras e se esse número é par ou ímpar. Exemplo, gato. Quantidade de letras, 4. 4 é par ou ímpar? Par. O outro, cogumelo. Quantidade de sílabas, 8. Par ou ímpar? Par. O próximo, cegonha. Quantidade de letras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ímpar. Gorila. Gorila, quantidade de letras, 6. Par. Gavião. Quantidade de letras, 6. Par. Depois, figo. Quantidade de letras, 4. Par. Depois, manga. Quantidade de letras, 5. Ímpar. Depois, pêssego.
Quantidade de letras: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 letras. Ímpar. Depois, goiaba. Quantidade de letras: 6. Par. E por último, guloseimas. Quantidade de letras: 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Par. O comando: desenhe outra bomba na cor vermelha, coluna 4, e desça 7 casas. Então, aqui está a nossa segunda bombinha. Ao final, você pode estar comparando e vendo que para preencher essa malha quadriculada, ao final ela deverá ficar dessa forma aqui, desse jeito, tá bom? As duas bombinhas, o barquinho azul, o verde, o amarelo. Na página 12, tem a construção de na verdade, na página 10, essa aqui, ó, você vai desenhar você virado para frente nesse espaço aqui. Depois de desenhar você virado para frente, ou seja, bem no meio dos personagens, você vai responder essas duas perguntas. Quais personagens estão do seu lado direito? É claro que é o Vitão e Serelepe. Pergunta 2. Quais os personagens estão do seu lado esquerdo? Nós sabemos Amorico e Sabichão. Na página 12, tem a construção de um jogo, o jogo jogo das velhas, o jogo da velha. Faça e registre as partidas. Convida um familiar para jogar com você. Pode usar o canudinho de jornal, palitinhos e tampinhas de refrigerantes. Então, convida um familiar para jogar com você e registre as partidas numa tabela, indicando inclusive quem foi o vencedor de cada partida, lá no seu diário de bordo.